Bom dia, paz do Senhor. Enquanto as crianças saem, eu queria colocar uma coisa aqui para vocês. Eu não sei, cada um que prega aqui tem um processo de formação da palavra. E essa semana Deus me deu uma mensagem, um título logo no início da semana, que é Pecado e Salvação. E eu relutei um pouco porque achei que essa igreja tem falado muito sobre pecado. E eu fui ouvir, eu não pude vir, o culto de sábado que os jovens gerenciam e administram e pregam, nesse sábado agora, ontem, até mesmo uma das passagens bíblicas que eu tinha definido foi pregado ontem. E hoje no culto das 8h30 que o pastor Getúlio pregou, ele pregou sobre pecado. Então eu comecei a perguntar para Deus, hoje, a hora que eu estava ouvindo pela segunda vez sobre esse assunto, falei, Senhor, o Senhor deve estar querendo ensinar para a igreja sobre como que Deus enxerga o pecado e a salvação como consequência, qual é o ponto de vista que Deus enxerga o pecado e a salvação e como o homem enxerga o pecado e a salvação. Esse é o tema dessa mensagem. Mas ainda assim, eu tinha preparado uma sequência aqui, e eu não sei se foi na quinta ou na sexta-feira, a Rose, esposa do Wilson, que está aqui, me passou um WhatsApp com um vídeo curto de um irmão que eu esqueci o nome dele, falando sobre o livro de Gênesis, capítulo 5, e é um assunto que eu gosto muito, vocês já viram, eu fiz uma pregação um dia sobre numerologia, a outra foi algum trecho longo que você pega, que tem um monte de nome feio, né? Porque os nomes hebraicos aos nossos ouvidos não são muito bonitos, né? Não são coerentes assim, aquela sequência de nome que a gente pula, né? Para que eu quero ler esses nomes? E um dia eu fiz uma pregação que Deus tem frases criptografadas que Ele fala isso, e quando ela me mandou isso, eu falei, puxa, o Espírito quer realmente falar sobre o pecado e a salvação. Está lá no capítulo 5 do livro de Gênesis, depois você lê com calma, mas eu vou só ler a genealogia que começa de Adão e vai até Noé. São 10 gerações, e cada um desses nomes tem um significado. E na hora que você põe isso cronologicamente, na sequência, a partir de Adão até Noé, você cria uma frase que já de cara explica sobre o pecado e a salvação. Então, bastava eu ler isso aqui hoje e já podia encerrar a pregação. O livro, lá no capítulo 5, ele começa, Adão significa homem. Sete, que é o primeiro filho de Adão, significa destinado, é derivado da palavra destinado, essa palavra sete. Enos significa mortal, o homem mortal. Cainã, que é filho de Enos, derivado da palavra ira ou penalidade. Maalael deriva da palavra louvar, louvor de Deus ou santo de Deus. Jared, que é filho de Maalael, que significa descerá. Enoque, que é o sétimo, vocês sabem todo que o número 7 é o número da perfeição. Enoque foi aquele que foi primeiro arrebatado, ele não viu a morte. Então, no número 7, na 7ª geração, Deus deu uma outra mensagem criptografada para mim e para você. Olha, o homem não foi feito para morrer, então eu vou pegar a 7ª geração, que é a perfeita, e vou levar Enoque. Enoque significa instruir ou ensinar. Filho de Enoque, Metusalém, derivado da palavra hebraica traduzida no grego, que significa quando ele morre, ou haverá um derramamento, ou trará a morte. E é interessante que o avô de Noé já estava dando essa informação. Eu vou destruir essa geração corrupta. Lameque, que é filho de Matusalém, significa
sem esperança. E, finalmente, Noé, nós todos sabemos, é repouso ou descanso. Então, eu posso fazer uma mensagem criptografada logo de cara, no início da Bíblia, que diz assim: ao homem, Adão, está destinada a mortal penalidade, mas o Santo de Deus descerá para morrer e ensinar ou instruir para aqueles que estão sem esperança, o repouso ou o descanso. Irmãos, é tremenda a palavra de Deus. Quando você consegue entender isso, né, mesmo que hoje Deus tem dado tantas ferramentas, a gente às vezes critica muito a internet, mas a internet é uma bênção quando ela é usada para o bem do Senhor. Quando é que eu poderia aprender a falar grego e hebraico se não fosse pela internet? Hoje é muito fácil, basta você querer. Então, desde o começo, tem uma resposta que eu quero... muitas vezes eu fiz essa pergunta, ou muitas pessoas me abordaram ao longo do tempo de crente, né? Como que Deus se revela para as gerações? Como que Ele se revelou nas gerações? Como é que o índio, como é que aquele lá da quilombola, aquele lá não sei... Sabe? Desde o começo, Deus tem se revelado para a humanidade. Um teólogo chamado Don Richardson, ele escreveu um livro que eu já comentei aqui, O Fator Melquisedeque. Essa é uma resposta, é um livro que pode dar uma resposta grande para esse tipo de pergunta. O índio que fica lá na Amazônia nunca ouviu falar de Jesus. Deus, nós muitas vezes colocamos assim rótulo nas pessoas, né? Se você não declarar com a sua boca, ou crer com o seu... É claro que está escrito na palavra, mas Deus se revela no coração das pessoas. Quem quer receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mesmo que ele não saiba esse nome, ele vai ser salvo, porque é isso que diz a palavra. E esse fator Melquisedeque, ele expõe assim como um testemunho de Deus para essas diversas culturas. Deus sempre se revelou para a humanidade, sempre. Ninguém vai poder chegar lá no céu e falar assim: eu nunca ouvi, eu nunca tive oportunidade. Todos nós temos tido a oportunidade ao longo de todas as gerações. Então, desde o início, a humanidade pecaminosa, Deus tem falado sobre o pecado, essa frase aqui que nós acabamos de ler, e tem mostrado o caminho. O caminho aqui foi o seguinte, eu vou reler essa frase aqui, porque você depois estuda isso aqui. Ao homem está destinada a mortal penalidade, mas o Santo de Deus, que é Jesus, descerá para morrer e ensinar ou instruir para aqueles que estão sem esperança, o repouso ou o descanso eterno. Amém? Então, se você hoje entrou aqui na igreja e está procurando um descanso, você tem consciência do pecado. O pecado, irmãos, é um desejo que você tem que está fora da vontade de Deus. O desejo do homem é que leva o pecado, ele constrói isso. Eu creio que a maior tragédia que já aconteceu na humanidade, se alguém pudesse falar assim, ao longo da história da humanidade, o que você acha que é mais grave que aconteceu com a humanidade? Eu diria que é o pecado. Por que eu digo isso? Porque o plano de Deus era de criar uma humanidade perfeita. O homem foi criado não para pecar, o homem foi criado não para morrer. Então, se a história nossa hoje, se você tivesse condição de viver hoje sem nenhum pecado, não só você individualmente, mas as pessoas que estão em volta de você, o mundo que está ao seu derredor, se não tivesse, imagina isso, irmãos. Foi esta visão que Deus teve quando Ele criou o homem e a mulher. Então, a maior tragédia que eu posso dizer é que o pecado, com a queda do homem, o plano original de Deus para os seus filhos teve que ser mudado. A gente tem que considerar o seguinte: a onisciência de Deus, Ele sabe antes das coisas que vão acontecer. Esse é um mistério que, se me perguntar como pastor, estudante de teologia, eu não sei a resposta. Deus sabe tudo antes. Quando Ele criou o homem, Ele já sabia que o homem ia pecar. Não é um mistério isso? E como Ele já sabia que o homem ia pecar,
a Bíblia diz que ele, antes da fundação do mundo, Jesus já tinha morrido por mim e por você. Então, ele já sabia tudo. É uma coisa que eu vou deixar para você pensar em casa, mas a primeira vez que aparece na palavra de Deus, a palavra pecado, está lá no livro de Gênesis, capítulo 4, o versículo 3 em diante, diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, e ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. E então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Por que você ficou bicudo? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Não é aqui o objeto da pregação, mas só para a gente contextualizar. Abel pegou, alguém outro dia me perguntou sobre isso, né? Abel pegou do que é primícia, do que é a primeira coisa, do que tinha de melhor, e deu isso como dízimo, como oferta ao Senhor. Mais do que isso, Abel entendeu, a partir daquilo que Adão, seu pai, ensinou para ele, de que era necessário matar um animal, dar um animal em favor do pecado, de tirar o pecado. Ele já entendeu isso, que era preciso matar um ignorante, um ignorante no aspecto de não ter nada a ver com essa história, e para cumprir o meu pecado e o seu pecado. Mas Caim inventou a religião. Caim inventou a religião. Ele esperou um tempo para nascer, para depois pegar daquilo que ele plantou, fez com as mãos dele, fez com o esforço dele. Qual o esforço que Abel teve para nascer um cordeirinho, por exemplo? Nenhum. Então nós podemos dizer aqui, nesse versículo aqui, que o pecado ele está ligado ao desejo. O desejo em si não é uma coisa ruim para nós, mas o desejo contra as regras de Deus é que gera o pecado. Então, a origem da palavra pecado, a primeira vez que aparece aqui, a origem da palavra pecado é esta. Diferentemente de Adão e de Eva, que já nasceram sem o pecado, Caim nasceu com esse DNA espiritual que eu e você nascemos, com o pecado. DNA herdado lá de Adão. Então, por isso que Deus falou para ele: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Hoje, o pastor Getúlio, depois você pode ver e ouvir pelo YouTube, ele discorreu muito bem esse trecho sobre o desejo pecaminoso que habita em nós, a carne, que não é esta carne aqui que vai apodrecer aqui, se você ficar aqui. Eu vou ser arrebatado, mas aquele que ficar... ele vai apodrecer a carne, mas a sua tendência pecaminosa é isso que ele chama carne. Então esse desejo ele é contra nós, porque há um conflito, uma luta. E Paulo fala muito claramente isso: a nossa luta é contra o espírito e contra a carne. O espírito e a carne eles estão constantes, não tem acordo, irmãos, não tem acordo. Então cabe a ti dominá-la, cumpre a ti dominar. Dominar é subjugar mesmo. Você tem que tomar uma decisão. Agora, Deus também providenciou pela graça dele, uma das características de Deus é a sua graça. Ele providenciou a salvação do pecado. A salvação no mais aspecto, no mais amplo sentido da palavra salvação, de libertação, não só de salvação eterna. Então eu quero primeiro, fazendo essa introdução, analisar o problema do pecado e da salvação no ponto de vista de Deus, que é uma coisa difícil, mas a palavra de Deus nos permite fazer isso. Primeiro a João, no capítulo, aliás, o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, fala sobre João Batista, que na hora de batizar Jesus, ele diz assim: no dia seguinte viu João
a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa declaração poderosa que muitas vezes você passa por cima dela, Jesus é que tira o pecado do mundo. A função de Jesus como homem que nunca pecou era exatamente vir aqui para tirar o pecado do mundo. Então, há uma esperança para mim e para você. É possível você viver num ambiente ruim como nós vivemos, um ambiente contrário. Esse ambiente começa até internamente, porque faz parte da minha natureza pecaminosa, no DNA espiritual errado, faz parte dessa natureza eu ter a tendência do pecado, mas o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim e de você, quando você declarou com a boca e creu com o coração, e ele entrou dentro de você, esse Espírito é que te comunica, você está em pecado. Irmãos, é importante nós entendermos essa diferença, porque aquele que não conhece Jesus, ele tem uma venda e ele tem uns negócios no ouvido que ele não consegue entender o que você fala. A palavra de Deus diz que é loucura para o mundo o que eu e você estamos falando. E cada vez mais isso, cada vez mais que a sociedade ela se tornou totalmente centrada no homem. A sociedade, embora possa falar de Deus, ela não entende de Deus. Quais são os problemas maiores que a igreja como instituição tem hoje? Ou desde quando ela foi fundada? É que quando o homem substitui a parte cristocêntrica e passa a ser o homem como centro. A pregação que a pastora Camila fez ontem, ela falou muito dessa centralidade de Cristo, que nós muitas vezes vamos perdendo essa perspectiva. O que é que você quer fazer, se não é da vontade do Senhor, se o seu desejo não está de acordo com o manual de operação, que a Bíblia, você está errado, as coisas vão acontecer erradamente, você está em pecado, essa é a definição. Então, no ponto de vista de Deus, Jesus é o próprio Deus que se fez homem, que nunca pecou, que veio para resolver esse problema, para tirar o pecado do mundo. É uma declaração poderosíssima. Agora eu quero, assim, teologicamente e tecnicamente explicar como é procedimento disso no ponto de vista de Deus. Tem 3 atos que Jesus, como homem, fez, já definitivamente, e que ele herdou lá da lei, e ele veio cumprir 100% da lei. Tem 3 atos que você tem disponibilidade. Se um sujeito fosse assim, muito chato, né? Um cara que você vai falar, apresentar Jesus, e ele fosse muito chato, como alguns eu já aprendi, ele fizesse assim uma pergunta: mas qual é a técnica? Por que você se fundamenta de que a salvação vem por Jesus? Você poderia responder isso, 3 coisas que Jesus tem feito. A primeira delas chama-se propiciação. Lá no livro de Êxodo, depois você vai ler lá sobre a propiciação. Mas a propiciação, essa palavra no hebraico, que é kafar, ela significa encobrir, pacificar, propiciar, tornar favorável, oportuno. Então, a primeira coisa é que o homem, quando pecou, ele criou instantaneamente uma barreira entre ele e Deus. O pecado, Deus é tão santo que ele não tolera olhar o pecado. O pecado que veio para a humanidade fez com que criasse uma intransponível barreira entre o homem e Deus. Então, a primeira coisa que Jesus fez foi ser a propiciação pelos nossos pecados. Primeiro a João, no capítulo 2, versículo 1, João diz assim: filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Só fazendo um parênteses, o pastor Getúlio hoje falou que uma frase que eu guardei hoje na pregação, eu gostei muito dessa pregação, viu, pastor? Uma frase que eu guardei foi o seguinte: o pecado na vida do crente, ele existe? Claro, existe, mas ele é um acidente, não é uma coisa normal. O próprio capítulo 1 de João, no capítulo 1 de João, ele diz que o crente não fica no peripatel do pecado, ele não fica nesse ciclo girando no pecado.
nós pecamos muitas vezes por acidente. E quem que nos convence? É o Espírito Santo. Então o versículo 2 aqui do capítulo 2 de 1 João, ele continua. E ele, ou seja, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então aqui tem uma primeira coisa que eu quero ensinar. A propiciação para os pecados, ela não é individual. Ela é coletiva. Para o mundo inteiro. Jesus veio e falou assim, eu vou resolver o problema total do pecado que transforma esta barreira, derruba essa barreira, é pela propiciação que eu vou fazer pelo mundo todo. Vale para todo mundo. E ela então resolve esse problema. Segundo passo, segunda atitude que Jesus tomou, que também vale para todo mundo, está lá em Romanos 5:8, Paulo escreve assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Um dinheiro muito bom aplicado num dinheiro ruim que somos nós. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aqui é uma passagem que eu escolhi quando eu fiz o estudo lá de escatologia, eu citei esse último versículo no último dia. Nós somos salvos da ira que virá sobre o mundo. Versículo 10 ele continua, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Satanás tem ódio disso, porque a morte de Jesus fez, e a ressurreição, vencendo a morte, tomando da mão dele a chave do inferno e a chave da vida e da morte. Então, nesta hora, Jesus, para toda a humanidade, ele trouxe a propiciação e ele trouxe a reconciliação. Ou seja, além dele quebrar a barreira, que Deus olhava para um homem e falava, esse aí eu não posso me relacionar com ele, naquele momento, ele trouxe a amizade de novo, a disponibilidade da amizade de Deus com a humanidade. Essas duas coisas estão disponíveis para todos nós. Mas somente uma coisa depende de mim e de você, para você aí completar o processo de salvação. Está lá no versículo 26 do capítulo 26 do livro de Mateus, que diz assim, aqui Jesus já se despedindo antes dele ser morto, ele fez aquela ceia, né? Então ele diz assim, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai e bebei, tomai e comei, esse pão é o meu corpo. E a seguir ele tomou um cálice e tendo dado graça, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele, todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para remissão dos pecados. Essa palavra remissão é uma dívida que eu e você temos impagável, ele vai lá e pum, pagou tudo. E olha, outro dia, uma irmãzinha querida que estuda muita palavra falou assim, eu vi uma figura interessante, eu quero corrigir essa figura. Eu vi... Jesus morreu por nós, pagou a nossa dívida e deu um cartão de crédito sem limite para você continuar pecando. Não foi isso que ele fez. Nós pecamos por acidente. É importante nós entendermos isso. E Hebreus 9:15 diz assim, por isso mesmo ele, Jesus, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões ou dos pecados que havia sobre a primeira aliança, receba a promessa de eterna herança àqueles que têm sido chamados. Amém? Então essas três coisas, a propiciação, a reconciliação e a remissão individual, é que permite que eu e você possamos resolver o problema do pecado. Tudo isso que eu falei é no ponto de vista de Deus. Deus está olhando para você, dizendo o seguinte, olha, eu já fiz a minha parte. A minha parte foi fazer com que o meu filho, que é o próprio Deus, segunda pessoa da Trindade, veio ao mundo como homem, e como homem,
Porque Deus é tão justo, irmãos, que até mesmo com Satanás, Ele continua fazendo da forma correta. O Satanás é um acusador. A palavra Satanás, a palavra diabo é acusação. Ele é um acusador, ele está constantemente te acusando. Então, quando você pratica um pecado, imediatamente o dedo duro vai lá e fala: olha lá, o Caio fez isso. Aí o Espírito Santo de Deus, que é nosso advogado, ou o próprio Jesus, que é o nosso advogado, porque essa palavra lá em 1 João é a mesma que ele falou do Paráclito, que é um consolador. Ele chama o Espírito Santo de Paráclito, que é um consolador, mas também se autodenomina advogado, que foi traduzido como advogado, mas no original é Paráclito também. Então o próprio Jesus é o nosso advogado. Fala: não, espera aí, eu já resolvi o problema, está pago essa dívida. Amém, irmãos? Então, se você e eu, que já sabemos que a propiciação e a reconciliação é para toda a humanidade, e você, sozinho, individualmente, quer assinar esse contrato que foi previamente assinado por Ele, você é salvo. Agora, no ponto de vista do homem, o que é que ele tem que fazer, então, para completar? Eu já adiantei um pouco. Capítulo 10, versículo 9 de Romanos, nós sabemos decorar essa passagem, mas eu quero ler com atenção isso, porque cada uma dessas palavras tem importância para mim e para você. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é uma afirmação peremptória, definitiva. Você não precisa fazer nada a não ser isto aqui: confessar com a boca e crer com o coração que Ele ressuscitou e morreu por mim e por você. Ele morreu e ressuscitou, Ele pagou a sua culpa. Porque com o coração, aqui ele explica, você crê para a justiça, e com a boca confessa a respeito da salvação, da libertação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Essa palavra que foi traduzida por confundido, ela tem, no original grego, ela tem o sentido de envergonhado, de humilhado. Então eu poderia substituir aqui dizendo o seguinte: que todo aquele que nele crê não será envergonhado, não será humilhado. Você não vai errar. Em outras palavras, você não vai errar. Eu estou aqui colocando aqui para uma pessoa que nunca ouviu falar de salvação, ou nunca ouviu falar do pecado. E eu estou aqui classificando que o pecado é o desejo que você tem que vai contra o manual de operação. A salvação é aquela providência que Deus fez, com 3 passos que Jesus fez, de propiciação, reconciliação e a remissão, que depende de você e não mais dele. E é isso que você tem que fazer. Se você fizer, comprando essa ideia minha, você não é nem confundido e nem envergonhado, nem humilhado. Efésios 1:13 diz assim, Paulo dizendo aos Efésios: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, então agora nós já estamos nesse ponto, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor é uma garantia da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Irmãos, hoje nós vivemos nessa carne, nessa tendência pecaminosa, mas há uma promessa, há um penhor, há uma garantia que Deus deu. Além dele ter pago a dívida, ele está aqui, está aqui a garantia. Aí sim eu volto naquela ideia do cartão de crédito ilimitado. Há uma garantia ilimitada até o final do resgate que Jesus vai dar, que mesmo que você pegue por acidente, eu já paguei. Portanto, irmãos, não tenham medo de que no arrebatamento da igreja, se você naquele momento tiver em algum constante incidente de pecado, em que o Espírito te convenceu e você na hora declarou com a sua boca o perdão, você vai ser arrebatado independente do que está acontecendo naquele momento. Creia nisso, irmãos. É uma garantia, porque há um penhor, há uma garantia dada pelo Espírito Santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, diz assim:
sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados no vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Foi isso que nos libertou. Aí você pode dizer assim, irmãos, quando eu não sou judeu, talvez não tenha nenhum judeu aqui, mas quando chegava o sujeito com um carneirinho puro, santo, imaculado, e que ele ia lá perante o sacerdote, que tinha a função de examinar o cordeiro e degolar, e esse sangue, que era o próprio sangue de Jesus prefigurado mais para frente, esse sangue era que cobria os pecados daquela pessoa pela fé. Ele fazia um ato de fé, assim como nós estamos fazendo um ato de fé, que Jesus era o cordeiro que tira o pecado do mundo, e ele morreu para me livrar. Ele também fazia isso. E o sacerdote, ele não ficava preocupado fazendo uma entrevista com ele. Qual foi o seu pecado? Ele não fazia isso. Ele pegava aquele cordeiro e ele examinava minuciosamente para ver se ele tinha alguma mácula. Porque se tivesse uma mácula, ele falava, isso aqui está recusado. Por isso que Jesus, lá no final do ministério dele, pegou o chicote, a única relato que Jesus ficou irado foi essa, que ele chegou lá no templo e viu os caras vendendo o cordeiro com caolho, com problema, com defeito, e a palavra de Deus diz que ele tinha que ser puro, santo, imaculado, não tinha mancha de nada. Então o sacerdote examinava o cordeiro, ele não examinava o pecador. Ele não estava preocupado com o pecado, com o tamanho do pecado dele, embora tenha pecado sim de classificação, mas ele estava preocupado com a qualidade do cordeiro que representava Jesus. Então nessa hora nós estamos aqui todos informados já da salvação e do pecado, que já está disponível para todos que querem usufruir dessa bênção. Amém? Eu espero que eu tenha sido um bom vendedor. Estou vendendo aqui uma mensagem sobre o pecado e a salvação. Mas a pergunta que eu faço é, qual que é o objetivo da salvação para mim e para você? É apenas para garantir egoístamente a nossa eternidade com Jesus? É claro que alguns vão ter esse benefício, ou eu diria malefício, de só no finalzinho da vida dele ele experimentar da salvação, como aconteceu didaticamente com um dos ladrões na cruz que estava lá crucificado, que não pôde fazer nada, não pôde nem se beneficiar da bênção da salvação, de experimentar a salvação. E eu digo a você que com um mês de convertido, eu fui interpelado por um dos donos da empresa que eu trabalhava, que tinha me conhecido muito antes até de eu entrar na empresa, porque eu fui vizinho de trecho lá na Belém Brasília, na construção da Belém Brasília, e eu era de uma outra empresa, mas eu conhecia ele já daquela época. E ele olhou para mim e falou assim, Caio, eu estou assustado. Foi a primeira expressão que ele falou. É mesmo, por quê? Eu não vou falar o nome dele aqui, embora ele já tenha morrido. Por quê? Porque me falaram que você virou crente. É verdade isso? É verdade. E como foi isso? Ele estava interessado, sinceramente ele estava interessado. Mas parece que você fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça, foi isso? É assim que funciona? Eu falei, não sei, deixa eu te falar uma coisa, eu não entendo nada da Bíblia, mas faz um mês que eu tive essa trombada com Deus. Aí deu o meu testemunho. A única coisa que eu podia dizer é o seguinte, olha, por que aconteceu isso? Porque Deus foi tão misericordioso, curou uma filha minha que você conhece, que você sabe da história, porque eu morava num apartamento em Belo Horizonte, de um prédio de 7 andares, ele tinha 7 filhos. Ele construiu um prédio, um apartamento por andar e deu um para cada um. Um deles mora para o Rio e eu aluguei. Fiquei lá no meio daqueles, os donos lá, né? Tinha um que tinha 22 carros, tinha problema de pôr carro na garagem, porque o cara não ocupou, mas o prédio era deles, então, né?
E um dia ele me encontrou, no estacionamento e ele me perguntou, mas é verdade isso? E aí depois, numa festa que eu fui, passado uns dias lá, ele continuou a conversa comigo. E ele estava muito interessado, primeiro, em saber o que foi a lavagem cerebral que fizeram em mim. Por exemplo, Caio, eu estou tomando aqui um uísque e eu me lembro que, nesta hora, para cada um que eu tomava dose de uísque, você tomava 3. Eu estou vendo que você está tomando Coca-Cola. Ela é menos venenosa que o uísque. Mas é proibido? Não, eu não saberia dizer isso, mas é que hoje o cheiro do uísque está me dando náusea. É mesmo? Mas um mês? Um mês. Bom, e você também fumava muito, né? Fumava, e também Deus fez esse milagre. Mas também é proibido? Eu falei, não sei. Até agora eu não sei, eu não tenho essas respostas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se tudo isso que eu estou vivendo em um mês é mentira, eu vou preferir viver nessa mentira do que aquela verdade que eu tinha antes. Porque aquilo me destruiu a vida. Destruiu a minha vida de casamento, que eu agora estou namorando a minha mulher de novo. Destruiu a minha filha, tinha uma doença, um decreto de uma doença incurável. E Deus fez com que ela passasse a ser dos 3 filhos que mais dorme até hoje. Então, essa mentira. E, irmãos, sem querer, eu expliquei para ele o processo de propiciação e o processo de reconciliação do homem com Deus. Mas na hora que chegou para a remissão, que era uma decisão dele, ele fez uma pergunta para mim. E desde esse dia eu tenho orado, eu orei por esse homem, parei quando ele morreu. Eu orei para que Deus pudesse fazer lembrar da pergunta que ele fez e da resposta que eu dei. Foi o seguinte, mas espera aí, lá na minha igreja, eu falei, mas você tem igreja? Você vai em igreja? Eu falei, não, é que eu nasci na igreja católica. Então, na igreja católica, o padre um dia falou sobre arrependimento. Tem isso também nessa sua lavagem cerebral que vocês fizeram? Eu falei, sem o arrependimento, você não reconhece que você está no pecado e que você precisa de ajuda. Então, tem sim. Aliás, é o primeiro passo. Eu me arrependi profundamente de tudo que eu era. E é Ele que vai me consertar. Aí eu dei um nó na cabeça dele, porque eu falei de que Deus falou comigo. Eu falei, esse homem então realmente ficou doido. Deus falou comigo profeticamente, dizendo que Ele queria eu exatamente como eu era, com todo o erro meu, porque Ele que ia me transformar. Mas precisa de arrepender. Sabe, irmãos, muitos de nós temos experimentado da apropriação e da reconciliação, porque Deus é bom, Ele tem misericórdia. Mas poucos, eu não estou dizendo da nossa igreja, mas estou falando do mundo, poucos têm reconhecido que a propiciação e a reconciliação precisa ter a parte da remissão que já foi feita. Essa figura que eu constantemente uso, Jesus assinou um contrato dizendo o seguinte, está pago a dívida. Eu vou assinar aqui, mas só que um contrato só tem valor quando a outra parte assina. Então Ele entrega para mim, para você, Ele entregou para a humanidade, não somente esses 3 itens que estão nesse contrato. Eles estão aqui, propiciação está resolvida, a reconciliação. Você pode chegar e entrar no Santo dos Santos. Porque quando você entrar no Santo dos Santos, que foi rasgado lá aquele véu, Jesus não vai olhar para você, Ele vai olhar o sangue que me cobriu. Mas você precisa assinar o contrato. Senão não tem saída para mim e para você. Jesus falou assim, para Caim, Deus falou para Caim, cabe a ti dominar o pecado. Então eu quero agora orar aqui com você. Vamos baixar um pouquinho a luz aqui. Eu quero terminar aqui orando com você. Esquece que você nominalmente é crente. E eu ouso dizer nominalmente, irmãos, porque eu
Eu fui criado numa igreja evangélica até 16 anos, enquanto eu fiquei dentro da igreja, eu tinha certeza que eu era salvo. Quando a minha mulher, 3 meses antes de mim, se converteu e falou para mim assim, em dezembro, ela se converteu em setembro, quando chegou em dezembro, dia 31 de dezembro, ela foi ser batizada, ela perguntou para mim, você não quer ser batizada? O que ela estava perguntando para mim? Ela não tinha reconhecimento nenhum de que eu era um crente. O meu comportamento, a minha maneira de ser, não demonstrava para ela como minha mulher. Eu não estou falando dos outros que estão ao meu redor, mas o meu comportamento com ela não era de um crente. Não era de um homem que representava Jesus. Que a palavra cristão, ela quando foi cunhada a primeira vez, ela é igual a Jesus. Então essa é a primeira pergunta desse processo de santificação que nós muitas vezes estamos passando. Você tem revelado Jesus para as pessoas, para a sua mulher, que é aquela que mais você tem que perguntar, eu estou indo bem aqui no desenvolvimento da minha salvação? Porque é essa que tem intimidade. Então quando ela me perguntou, você não quer ser batizado? Em outras palavras, você não quer se converter não, meu? Nós estamos dominando o pecado, que é um acidente na minha vida e na sua. Esse processo de santificação, ela tem revelado Jesus em nós, para as pessoas que estão ao seu derredor e para você mesmo. Toda vez que termina o ano, a gente faz uma oração, intuitivamente, a gente faz um relatório daquilo que aconteceu na minha vida e na sua. Olha para trás e vê se você tem desenvolvido a sua salvação a ponto de você ter certeza da sua salvação, se você morreu hoje ou se você for arrebatado, subir antes da tribulação. Terceira pergunta que eu faria para mim mesmo e para você é quando realmente nós desejamos ser parecido com Jesus. Quando Deus falou para Caim que o desejo dele é que produziu o pecado e cabe a ele dominar, será que esse desejo hoje que eu tenho é de ser mais parecido com Jesus? Ele está sendo substituído. O Espírito que habita em mim é que comunica com o meu Espírito, o Espírito Santo que comunica com o meu Espírito, me trazendo o desejo de ser igual a Jesus. E eu estou falando de ser igual a Jesus, não como Deus, que é impossível, mas como homem. Jesus já veio aqui, o processo dele foi para destruir o pecado. Eu quero orar com você. Eu não vou pedir para ninguém vir à frente, que nós já estamos com o horário avançado. Mas no seu lugar aí, onde você está, faça esse relatório na sua mente. Clama ao Senhor para que Ele possa te mostrar se você está sendo diligente no domínio do pecado. Irmãos, o pecado bate toda hora à nossa porta. O próprio pastor Getúlio hoje usou essa figura da internet. Quando você levanta de manhã, abre o seu smartphone, o seu telefone, você seria capaz de mostrar para o seu pastor, mostrar para a sua mulher o que você está vendo? Ou quando você abre o YouTube, só aparece mensagem evangélica. E isso é um bom sinal, meus. Porque significa que a inteligência artificial do telefone está te levando a entender o que você quer assistir. E a inteligência artificial dos telefones, ela não tem moral. Ela capta aquilo que você está querendo ver. Qual o desejo seu do que você está querendo ver? Esse processo de santificação tem revelado Jesus em nós? É outra pergunta que você tem que fazer para Deus. E quando realmente nós desejamos ser parecido com Jesus? Ou como realmente nós desejamos ser parecido com Jesus? Ou onde realmente
nós desejamos ser parecido com Jesus. Tudo isso faz com que você seja um testemunho vivo daquilo que Deus... Quando, na hora que você precisa demonstrar que você é diferente, realmente fizeram uma lavagem cerebral em você. Onde é o local que você está, irmãos? O local que você está. Jogando beach tênis, assistindo um programa na televisão, no seu trabalho, no lugar que você está, jogando bola. Quinta-feira tem 50 homens aqui fazendo um treinamento aqui, já estão todos no departamento médico, mas é uma forma deles se relacionarem. É ali que você demonstra aonde e quando e como Jesus tem transformado a sua vida, irmãos. Esse é o seu desejo. Senhor amado, eu coloco a minha vida, a vida de cada um de nós que estamos aqui. E clamamos que o Espírito Santo de Deus que habita em nós possa nos revelar hoje o que realmente precisamos tirar do nosso depósito de pecado, aquilo que não te agrada, Pai. Muda o nosso desejo, Pai, que o nosso coração possa sendo transformado gradativamente, porque nessa luta da nossa natureza pecaminosa com o nosso espírito, que é comunicado pelo Espírito Santo de Deus, que nós possamos dominar o pecado através do nosso espírito, que está ligado ao Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos informa, que tem intimidade conosco, que mostra para cada um de nós aquilo que nós devemos fazer, Pai. Usa esse tempo que resta da nossa vida, Pai, para falar desse Jesus tremendo, para que as pessoas possam compreender que há uma esperança, como a sua palavra disse lá no capítulo 5 de Gênesis, como nós lemos hoje. O próprio Santo de Deus veio para falar, instruir e ensinar aqueles que estavam sem esperança, de que há um tempo de repouso e de descanso eterno para cada um de nós. E eu te agradeço por essa misericórdia que o Senhor tem com cada um de nós, Pai. Porque apesar do nosso pecado, da nossa natureza pecaminosa, o Senhor tem sido bom. O Senhor tem tido paciência conosco. O Senhor tem tido um amor incomensurável que nós não sabemos entender, Pai. E que nós possamos compreender isso essa semana, Pai. Que o Espírito Santo de Deus, que por certo já tem falado conosco. E Pai, se há aqui nesse ambiente aqui, ou pelo YouTube, alguém que ainda não declarou com a boca e não creu com o coração que Jesus morreu e ressuscitou, pagando no seu lugar a dívida impagável, que hoje seja o dia que eu vou declarar com a minha boca e vou crer com o meu coração, para que o meu nome seja escrito no livro da vida, porque essa é a sua promessa, Pai, para nós passarmos a eternidade com o Senhor. E que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus, e que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e para sempre. Vão na paz, boa semana, irmãos. Deus abençoe, viu? Deus abençoe.